Nós estamos na série de Atos dos Apóstolos e hoje é o dia de meditarmos na conversão de um homem que foi um homem assim, temido pelos crentes nos primeiros dias da igreja. A igreja era perseguida ferrenhamente por Saulo, perseguida de muitas maneiras. Saulo, com a comitiva dele, entrava nas casas de família, por exemplo, se fosse nos dias de hoje, batia sua casa, levava as mulheres, levava os homens, encarcerava, mandava matar, inclusive, temos o exemplo de Estevão. Mas certamente alguém orou por Saulo. Amém? Amém. Quem? A gente tem um indício aí. Estevão, no dia que ele estava sendo apedrejado, a Bíblia demonstra ali no capítulo 8, anterior a essa passagem que estamos abordando hoje, que Estevão, ele pediu a Deus que perdoassem aquelas pessoas que consentiam na sua morte. Que Saulo era um deles, que, na verdade, ele consentiu, ele obteve autorização, ele chancelou a morte de Estevão. Enquanto Estevão estava ali sendo apedrejado, ele também viu o rosto de Estevão brilhando como o rosto de um anjo, como resplendor divino, e ele ouviu a expressão de Estevão: perdoa essas pessoas, orando por Saulo. E se conhecemos bem um pouco do cristianismo, eu tenho convicção, e creio que você também, que muita gente está orando para Deus transformar a vida daquele homem. Amém, irmãos? Então nós não podemos desistir. Você que está orando por alguém da sua família, você que está orando por seu papai, sua mamãe, seu chefe, O chefe muitas vezes te pisoteia. Não desista. A sua oração não é em vão. E no dia certo, Deus vai usar alguém, ou usar um fato, para que essa pessoa seja também transformada, a exemplo desse personagem da Bíblia, Saulo de Tarso, que passou a se chamar depois Paulo. Saulo, no hebraico, no aramaico, quer dizer aquele que é desejado. E ele teve seu nome alterado depois. Na verdade, uma transliteração de Saulo. Agora, Saulo passou a chamar-se e ser conhecido como Paulo. Nós conhecemos até os dias de hoje o apóstolo Paulo. E o desejado, que era Saulo, Paulo quer dizer pequeno. Daí vem a expressão paulatinamente, quer dizer, aos pequenos passos. Então, só no nome dele, nós já vemos que outrora ele era um homem poderoso, desejado, mas agora era um pequeno, reconhecido como pequeno, porém foi um dos maiores na história da vida da igreja. Saulo, sem dúvida nenhuma, foi o mais importante. Ele escreveu 13 cartas do Novo Testamento. Já pensou? 13 cartas Paulo escreveu. Ele é compreendido, aceitado como grande doutrinador da igreja, aquele que passou o ensino bíblico, a doutrina para a igreja cristã, como a igreja deveria se portar, os costumes, as tradições, em tudo. Paulo, e eu queria que nós lêssemos então o texto, Atos capítulo 9, verso 1 a 31, nós estaremos lendo. O texto é muito grande, eu queria fazer a leitura de forma responsiva. Vai estar projetado aqui,
Eu leio um versículo, a igreja toda leu o seguinte. Aí eu não leio sozinho. Amém, irmãos? Bem? Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, enquanto se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Levante-se e entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias esteve cego, não comeu, nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias, eis aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada direita. Lá tinha a rua direita. Desculpa. E pergunte por um homem de Tarso, da cidade de Tarso, chamado Saulo, e ele está orando. Uma visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muitas coisas a respeito desse homem, e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com as sanções de chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quando deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, encontrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. E depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: Não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus era Cristo. Decorrido muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram de noite
e o fizeram descer num cesto, através de uma abertura na muralha. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos, ele lhes contou como no caminho Saulo vira ao Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia, Samaria. Ela se edificava, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. E esta mesma igreja está aqui. Amém? Chegou até nós. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por essa palavra, Senhor. Palavra linda, palavra que nos inspira também, nos adverte, que nosso coração seja alcançado nessa manhã, para que possamos servir o melhor, para que possamos estar na Tua presença, dispostos a fazer, interferir a Tua vontade, a Tua obra, naquilo que o Senhor concede a cada um dos Teus filhos. Em nome de Jesus te pedimos, fala os corações, alcança cada um aqui, Senhor, com aquilo que ele necessita. Em nome de Jesus. Amém. No capítulo 8, no verso 1 a 4, capítulo anterior a este, nós encontramos: também Saulo consentiu na morte de Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos, todos menos os apóstolos, e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que estavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra de Deus. Amém. Na verdade, Saulo assolava a igreja em Jerusalém, onde ele tinha total domínio, total liberdade de mandar prender, mandar matar. E, no entanto, ele não estava satisfeito com isso. Ele era consciente de que muita gente partiu de Jerusalém, fugiu dali. E como a cidade de Damasco estava distante uns 240 quilômetros de Jerusalém, ele pediu então cartas ao sumo sacerdote, autorização para estar ali em Damasco. Era uma cidade estratégica, uma cidade por onde as pessoas tinham que alcançar demais cidades. Então ele entendeu que se ele fosse para Damasco e ali prendesse e açoitasse, mandasse prender e levar para Jerusalém os demais cristãos, ele estaria então inibindo o crescimento daquela seita. Na verdade, nós encontramos aí a expressão caminho, né? No versículo 2, nós encontramos a expressão caminho. Por favor, projete. Um, 3, 2. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu carta para as sinagogas de Damasco,
de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho. Na verdade, os crentes foram chamados de cristãos muito tempo depois, de uma forma pejorativa. Não era um elogio que se fazia. E aí, Lucas, que escreveu o livro de Atos, ele então denominava ali, nos seus escritos, os crentes, os membros, os servos de Deus, denominava de os do caminho, os que estavam seguindo o caminho de Jesus. Amém? Então, daí surgiu essa expressão. Agora, no caminho em que Saulo estava em direção a Damasco, ele teve então essa experiência milagrosa em sua vida. Na sua viagem, ele quase entrando na cidade, já próximo de Damasco, depois de quase uma semana ou mais caminhando, ele teve uma visão, ele viu Jesus, ele viu uma luz do céu que lhe cegou, e ouviu também uma voz dizendo: Saulo, por que você me persegue? Naturalmente, os homens que estavam com Saulo não viram Jesus, só ouviram a voz, mas sabiam que algo estava acontecendo diferente. Era uma forma milagrosa e singular de Paulo estar recebendo ali Deus se fazia conhecer a revelação de Deus para Paulo. E muitas vezes há pessoas que perguntam: mas eu não levantei a mão quando foi feito o apelo, né? Não levantei a mão, ninguém fez o apelo na igreja. Nós não temos o costume, salvo raros cultos, de fazer apelo para que as pessoas levantem a mão aceitando Jesus. E a forma com que Saulo se converteu foi uma forma milagrosa, extraordinária e diferenciada. Há pessoas que pensam: eu gostaria também de ter essa revelação, de ver Jesus ressurreto. Mas Deus tinha um plano muito especial para a vida de Paulo. E se Paulo não passasse por aquela experiência, certamente ele não teria convicções suficientes para sofrer o tanto que ele sofreu e continuar firme nos caminhos do Senhor. A experiência de Saulo no caminho de Damasco, nem sempre ela se repete. Experiências milagrosas de conversão. Por exemplo, eu me converti, minha vida se transformou, e eu não levantei a mão em igreja para aceitar Jesus. Eu já falei da minha conversão um dia aqui, eu não precisei levantar a mão. Eu me converti ouvindo alguém pregando. Eu estava no caminho, no caminho da biblioteca até eu pegar o ônibus, e alguém pregou o Evangelho, e naquele caminho eu me converti. Naquele caminho eu nasci de novo. Eu criei em Jesus. Então, fulano nunca levantou a mão. Então, fuja dessa tradição que não é verdadeira, de que a pessoa só aceita Cristo levantando a mão. Amém, irmãos? Deus tem um plano para salvar cada um de uma maneira diferente, de uma maneira específica. Muitos precisam, muitas vezes, de uma experiência forte como essa de Saulo, e outros talvez não. E é dessa forma que você será alcançado, foi alcançado pelo Senhor. Amém, irmãos? Então não tem aqui uma regrinha mágica. Saulo precisava de toda essa experiência milagrosa para que ele pudesse servir ao Senhor. Não precisava simplesmente acertar Jesus levantando a mão, Agora, o modo correto de conversão é aquele que Deus determinar para você.
A verdadeira conversão é uma consequência, primeiro, de um encontro pessoal com Cristo, como Saulo teve. E segundo, para viver uma nova vida. Saulo passou a ser uma outra pessoa. Imagina aquele homem que tinha consentido na morte de alguns. Imagina o peso após ele crer em Jesus. Ele crer que Jesus era o Senhor, era o Salvador. Imagina o peso que recaiu sobre ele naquele momento, o peso do arrependimento. Imagina Paulo orando, quantas lágrimas ele derramou naquela oração, naqueles 3 dias, pedindo perdão, arrependido dos seus pecados. Primeiro ele viu a Cristo, né? Essa experiência todos passam por ela, ver a Cristo, mas não ressurreto, certamente, né? Como Paulo viu. Porque essa questão de Paulo ver a Cristo ressurreto era muito importante para a autoridade apostólica dele. Porque se ele não visse Jesus ressuscitado, alguns iriam dizer que ele não teria a legitimidade para ser apóstolo. Porque para ser apóstolo tinha que ter Jesus ressuscitado. Então daí a experiência diferenciada de Paulo. Paulo viu Jesus, como eu também vi, como você também viu. Paulo reconheceu Jesus como Senhor da sua vida. Ele disse: quem é Senhor? E Paulo decidiu obedecê-lo. Decidiu, porque Jesus disse a ele: Paulo, Saulo, levante-se, entre na cidade e alguém lhe dirá o que deve fazer. E ele obedeceu Jesus. Entrou na cidade, sem saber o que iria acontecer ali. Um outro aspecto importante é que ele ouviu a voz de Jesus dizendo, quando ele perguntou: Senhor, quem é que eu persigo? Quem és tu que eu persigo? E Jesus respondeu a ele: eu sou Jesus a quem você persegue. Na verdade, Paulo perseguia os cristãos, ele perseguia os crentes de Jerusalém. E com isso nós aprendemos que existe uma identidade de Cristo com os seus. Ele é unido à sua igreja, ele ama a sua igreja, ele defende a sua igreja. Lá em João capítulo 14, verso 20, Jesus disse: naquele dia conhecereis que eu estou no Pai, que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Também em Mateus 25, 40, nós vimos uma outra forma de Jesus mostrar que ele se identifica com a igreja. E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo, que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Se você faz algo em favor dos pequeninos, daqueles que creem em Jesus, das crianças, você faz para Jesus. Uma outra expressão que vale a pena nós nos concentrarmos nela, no versículo 5, pode projetar, por favor? E ele disse: quem é, Senhor? E eu disse, e disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Aguilhão aqui é aquele ferrão que se utiliza para domar o boi. As pessoas utilizam muito lá na roça, né? Vai com os carros de boi puxando, e ele vai com uma vara onde tem uma ponta de ferro afiada, né? Na ponta da vara, e ele impede que o boi siga um caminho que
não seria para seguir. Então ele vai tomando o boi, ele vai dirigindo a vida do boi. E recalcitrar contra os arguilhões, se fosse nos dias de hoje, a gente usaria um outro provérbio, uma outra expressão, que seria: olha, é duro você dar murro em ponta de faca, né? Se você der murro em ponta de faca, é você que se machuca. E Paulo estava se machucando. Nós, com isso, concluímos que a conversão de Saulo, não foi repentina. Ela não foi, por exemplo, ela foi fruto de vários acontecimentos. Jesus comparou Saulo a um touro forte e obstinado, e da mesma forma que um fazendeiro usa o aguilhão para domá-lo, Jesus fez com Saulo. Saulo estava sofrendo, ele estava resistindo a esse arguilhão. Ele havia visto Estevão pregar, ele havia ouvido de muitas testemunhas que falavam de Jesus ressuscitado, e ele estava resistente, e certamente um dos arguilhões que Saulo enfrentava, era o próprio fanatismo dele. Ele era um judeu fanático. Fanatismo, nós não podemos ser fanáticos, porque o fanático, como dizia já Jung, ele dizia que o fanatismo ele é só encontrado em indivíduos que estão compensando dúvidas secretas. A pessoa que tem dúvida secreta, para se proteger, ele se torna um fanático. E Saulo era um fanático, daí sinal que ele tinha dúvidas. Com certeza, a pregação de Estevão foi um dos arguilhões que Saulo enfrentou. E com certeza também, o fanatismo foi outro arguilhão. E certamente Saulo, ele teve um encontro marcante com Jesus. Por quê? Imagina, a experiência dele foi pessoal. Nós vimos que aquela comitiva que estava acompanhando Saulo, eles não viram Jesus, não entenderam o que estava acontecendo, simplesmente só perceberam que havia algo sobrenatural acontecendo, mas eles não entenderam. Saulo estava entendendo tudo, estava vendo Jesus, certamente estava repassando na cabeça dele tudo aquilo que ele já ouvira sobre o Evangelho, tudo aquilo que ele ouvira da pregação de Estevão e do testemunho de muita gente que estava pregando, dizendo que Jesus havia ressuscitado. E a experiência de Saulo, além de pessoal, ela foi uma demonstração da graça de Deus. Por que da graça de Deus? Porque um homem que mandava matar, um homem que açoitava as famílias, um homem que tirava das casas a esposa, o marido, e levava para a prisão por causa da sua fé, só mesmo a graça de Deus para alcançar esse homem. Então, na verdade, a experiência de Saulo foi decorrente da grande, misericordiosa graça de Deus. E a nossa também não é diferente. Amém, irmãos? A sua experiência não é diferente. Ninguém é crente, ninguém é cristão, ninguém se converte se não for pela graça de Deus. Eu tive uma experiência em minha família, só para quebrar um pouquinho. Meu pai, não sei se já contei aqui, meu pai era um homem assim, muito violento, né? Ele, não crente, aqueles pernambucanos lá da terra do Heron, bravo, muito bravo.
Ele andava armado, com revólver, ou se não, com uma faca, daquelas facas peixeiras, né? E um homem calmo, aparentemente calmo, mas trabalhador, mas o dinheiro que ele ganhava, ele gastava no jogo. Trabalhava o mês inteiro, quando recebia lá o pagamento dele, ele saía e gastava o dinheiro com bebida, com outras coisas, e jogava, era viciado em jogo. Jogava baralho, valer, sei lá, funciona isso, e perdia o dinheiro. Chegava em casa embriagado, agredia os filhos, agredia a esposa, um homem que... E eu pensava que o meu pai seria a última pessoa a se converter. Quer dizer, da família, meu pai jamais se converteria. Eu contava que meu irmão, minha irmã, eu fui o primeiro da casa a me converter. Eu contava que seria minha mãe, mas não meu pai. Não admitia jamais. Meu pai era pecador, como todos nós éramos. Agora somos justificados, né? Mas meu pai era filho. E orava pela salvação de todos, também do meu pai, mas sempre excluindo, né, na minha cabeça, meu pai não se converte de jeito nenhum. Mas um dia eu fui à casa dele, e ele, na oração que eu fiz ao sair, eu percebi que ele orou junto. Eu ouvi a voz dele orando. Eu perguntei, pai, o senhor orou também, né? Eu fui numa igreja aqui pertinho e eu entreguei minha vida para Jesus. Glória a Deus mesmo. Mas naquela hora eu também não acreditei. Eu dei glória a Deus, mas eu não acreditei também. Eu fiquei com o pé atrás. Eu pensei, meu pai largou o revólver, largou a faca, o jogo, e de fato largou mesmo, né? Mas eu pensei, a primeira pessoa que pisar no carro dele, ele pega o revólver de volta. Eu não estava acreditando. Aí um dia meu pai, ele compartilhava muito comigo as coisas, me chamou, Jair, eu fiz um negócio de uma casa lá na Praia Grande, né? Vou mudar para lá, mas já paguei, mas o homem, ex-proprietário, não tira os móveis lá de dentro, parece que está tapeando, não quer entregar a casa. Você vai comigo lá conversar com ele? Eu pensei, meu Deus do céu. Aí agora, o bicho vai pegar. E muito menos, sinceramente, por muito menos ele já tinha tirado. E aí fomos até, ficava ali no Ferradópolis, perto da estação Ferradópolis, Trólebus. E quando chegamos, era um bar, né? O senhor era dono de um bar. Ele falou, Jair, fica fora, eu vou lá conversar com ele. Fiquei orando, pedindo a Deus que não acontecesse nada de pior, né? Ele entrou, conversou lá, não ouviu o que ele falou. Aí ele saiu, chegou perto de mim e disse assim, Jair, sabe por que esse homem está fazendo isso comigo? Porque agora eu entreguei minha vida para Jesus. Porque senão ele não faria nada. Desse jeito. Já era. E quem não conhecia ele, não sabia que isso era verdade. Mas olha, deu tudo certo. Meu pai lá mudou para a praia, continuou na igreja, se tornou diácono da igreja. Muito embora ele tinha uns hábitos, assim, uns costumes que ele tinha, e a gente está continuamente explicando que a criança nasce e ainda tem que ensinar, né? Ele nasceu de novo. E ele, como tinha aqueles trejeitos meio
Ele já entrou um bêbado na igreja, ficou lá atrapalhando, eu peguei ele pelo fundo das calças, eu falava, pai, o senhor não pode fazer isso, pai, o senhor é crente agora. Então, não, mas ele estava lá, trabalhando com as roupas, então tinha que ir discipulando. Mas olha, não existe ninguém. Eu imagino quantas pessoas que estão na prisão, quantas pessoas que mataram, quantas pessoas que roubavam, quantas pessoas que faziam coisas, atrocidades, gostariam de ter uma nova chance. Amém? Gostaria de ter uma experiência de Deus, uma mudança de vida. E gostaria de ter uma nova chance, uma nova vida. Há pessoas que não compreendem direito o que é novo nascimento, não compreendem o Evangelho, mas ele sente que ele precisa mudar. Ele sente que ele precisaria de uma segunda chance. Ele sente que se ele tivesse uma segunda chance, ele jamais faria o que ele fez no passado. Ele não roubaria, não mataria. E nós, muitas vezes, chegamos a essas pessoas com esse preconceito. Olha, eu vou falar, mas por obrigação, esse fulano, ele não presta, não vale nada, então ele não vai se converter, ele não vai mudar. Nós ficamos céticos, muitas vezes. E o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que... É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que... Independente daquilo que ele já tenha feito na vida. O Evangelho, ele alcança lá Olha, meu Senhor, só Deus. Imagina o apóstolo Paulo, depois da conversão. Nós lemos no texto que ele estava orando. Eu tenho curiosidade de saber o que Paulo orou durante esses dias. Você não tem? Eu tenho curiosidade de saber se Paulo, certamente ele pediu perdão a Deus com lágrimas. Foi uma conversão verdadeira. Pediu perdão pelos pecados, pelas pessoas que ele prendeu. O coração dele se encheu de gratidão por ele não merecer. E a salvação dele, de fato, foi alvo da graça de Jesus, da graça de Deus, como a nossa também. E por gratidão nós servimos ao Senhor. Amém? Amém. Por gratidão, nós poderíamos, ninguém aqui está livre da presença do pecado. Nós fomos salvos da condenação do pecado, mas não da presença do pecado. O pecado jaz, aqui, próximo a nós. Não só lá fora, aqui dentro. O André falava, o pastor falava há pouco momento. Nós podemos ficar aqui no corredor, maltratando alguém, destratando alguém. O pecado está à nossa porta. Não somos salvos, por enquanto, da presença do pecado. Contudo, por gratidão, eu poderia maltratar alguém, mas por gratidão não vou fazê-lo, pretendo não fazê-lo, por gratidão ao que o Senhor fez por mim, porque eu não merecia e Ele me perdoou. Eu não merecia e Ele me salvou. Então, essa era a mensagem de Paulo. Paulo tinha uma mensagem cristocêntrica, em que a salvação dependia da fé em Jesus.
pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras. Paulo, que tanto confiava nas obras, hoje convertido, já tinha outra verdade convicta em seu coração, porque ele sabia que não merecia a salvação, pelo evangelho que ele recebera, pela luz que brilhou para ele, pela verdade que entrou no coração dele. Contudo, ele foi salvo Ananias, e não só Ananias, para não avançar muito, Ananias e Barnabé, assim como Ananias orou por Saulo e apresentou Saulo para a igreja de Damasco, Barnabé apresentou Saulo para a igreja de Jerusalém. Senão, eles não aceitariam Saulo. Eles tinham medo de Saulo. Acreditavam que ele não estava convertido, não. Talvez ele estivesse ali fingindo, para identificar quem era crente, para depois prender, levar preso, matar, açoitar. E Ananias, a gente não vê falar muito sobre esse homem. É um dos heróis esquecidos da igreja. Ananias, a princípio, ele vacilou, dizendo: Senhor, esse homem perseguia os cristãos. A princípio, ir até Saulo era a mesma coisa do que se entregar para a polícia, né? Para ser preso. Porém, a princípio ele vacilou, mas após isso ele obedeceu e foi a Saulo. Foi a ele, orou por ele, e nós também, fica aí uma mensagem para a conclusão, né? Fica a mensagem que tem falado muito ao meu coração nos dias atuais. Aquilo que Paulo escreveu para Timóteo no capítulo 4, verso 4, ele escreveu: Timóteo, não despreze o dom de Deus que existe em você. Não despreze. Muitas vezes você recebe um dom de Deus e você fica inibido, você recebe uma incumbência do Senhor e você fica tímido, desconfiado. Não. Nós vimos muitos personagens na Bíblia que a princípio, quando receberam também uma ordenança, uma determinação do Senhor, eles também hesitaram, mas depois o Senhor os capacitou. Nós vimos lá Gideão dizia: Senhor, eu sou menor, eu sou mais pobre, minha família não é importante aqui. Isaías: Senhor, eu tenho lábios impuros. Moisés: Senhor, sou um homem de palavras duras, pesadas. Mas todos eles foram capacitados pelo Senhor e realizaram grandes feitos. Às vezes você recebe tanto da parte de Deus. Deus te deu entendimento, sabedoria. Deus te deu conhecimento da Bíblia. E você não tem usado na obra de Deus. Você tem: não, vou ficar no banco. É muito sofrimento. E se esquiva. Não despreze o dom de Deus que há em você. Se você foi chamado para louvar ao Senhor com instrumentos, não fique só sentado. Coloque os seus serviços à disposição do Senhor. Amém? Não fique só sentado. Não fique só como espectador da obra de Deus, mas entregue todos aqueles talentos que o Senhor te deu, o dom que Deus te deu, coloque a serviço da obra do Senhor. E certamente, muitos salvos, através do seu testemunho, através do seu serviço, serão alcançados. Pessoas que no passado eu conheci e que praticamente não aparentavam nada, hoje são grandes missionários e pregadores que fazem muito pela obra do Senhor.
E se eles tivessem ficado sentados lá, só como espectador, eles certamente teriam o ministério deles fracassado. Então, não despreze o dom de Deus que há em ti. Amém? Amém. Deus abençoe.